antes de começar a aula, eu prometi para vocês que eu ia trazer o livro de Narcisista, lembra? Então, é esse livro do Alexandre Lau, O Narcisista, que vocês têm que comprar. Olha como escreve Lau, com W. Esse livro eu comprei em 2010. E na época, em 2010, não é 2010, acho que foi 2010 mesmo, estou fazendo confusão. Comprei o Sem Consciência, que eu já mostrei várias vezes, e o da doutora Ana Beatriz, que eu quis trazer 3 livros para vocês. Eu não trouxe o DSM, porque a aula nossa vai ser baseada no DSM. Eu não trouxe, mas eu trouxe aqui a explicação, como que o DSM é usado, trouxe esse material e trouxe os agrupamentos, o famoso agrupamento B, que a gente fala tanto. Então, vamos começar a nossa aula. Essa aula que o André vai estar ali no chat, o André que é o responsável pelo chat. Vem cá, André, vem cá, deixa eu mostrar o André. Vem cá, Itamares, para vocês conhecerem quem é o André. Esse é o André que está me ajudando, está ajudando o Instituto Cássia Rodrigues. E essa é a Itamar. Cadê Itamar? Essa é a Itamares. Que quando eu falava, as meninas falavam, manda mensagem para Itamar. Que Itamares? Foi um projeto Itamar. Não, essa é a Itamares que manda, que está ali. Ela vai estar ajudando também. Então somos nós. Vamos começar, gente. Chega de rolo. Vamos começar. E muito obrigado. Muito obrigado por vocês acreditarem em mim. Muito obrigado por vocês acreditaram no Instituto Cássia Rodrigues. Muito obrigado porque vocês vieram pelo canal de YouTube. E qual deve ser a expectativa de vocês nessa aula online? Eu penso que a expectativa de vocês nessa aula online é o seguinte: não se trata de terapia, não vai ser terapia. O processo não é terapia, mas não deixa de ser terapêutico. Não se trata de tratamento, mas pode levar vocês ao entendimento do que é o psiquismo de vocês. Porque à medida que a gente vai percebendo algumas coisas, você vai ter um bom resultado. Eu espero que vocês tenham um bom resultado depois dessa aula, um bom resultado para você entender como tudo começou. Um dia a gente era criancinha, nasceu da barriga da mãe ou da barriga da adoção. A gente nasceu de uma barriga e nós simplesmente não tivemos das pessoas, aquelas pessoas que deveriam cuidar da gente, a gente não teve o devido cuidado. E essas pessoas que deveriam cuidar da gente, não cuidaram da nossa saúde psíquica. Não fizeram exatamente isso, de cuidar da nossa saúde psíquica. Não cuidaram de quem nós somos. Não cuidaram da delicadeza das nossas vidas. Não cuidaram de quem nós vamos nos constituir. E aí, a construção de quem nós somos ficou deficitária na nossa autoestima, ficou deficitária na nossa autoimagem e ficou deficitária na nossa identidade. Ficou deficitária. A Itamar está digitando. Aí ficou deficitária na autoimagem, na autoestima e na identidade. As famílias falharam e elas não cuidaram daquilo que é o bem mais precioso nosso, que é a nossa autoestima. As famílias falharam. E porque as famílias falharam, nós criamos uma forma de viver que a gente se sujeitava a qualquer coisa. Aí automaticamente a gente cresce, e quando a gente cresce, a gente busca relacionamentos que são parecidos com a família de origem, são parecidos com aquilo que a gente tinha dentro da gente. E aí a gente vai desenvolvendo as emoções negativas. Ao invés de desenvolver a emoção positiva, que deveria ser o que ia dar para a gente autoestima, ia dar para a gente construção psíquica para poder suportar as pessoas abusivas, a gente ficou sem alegria, sem felicidade e sem amor. Lembra que a aula de hoje é lidando com as pessoas abusivas. Mas para você aprender a lidar com as pessoas abusivas, você tem que primeiro entender como você foi construído. E com isso, à medida que você foi crescendo, você foi potencializando as emoções negativas. E nós só temos 2 tipos de emoções. A gente não tem mais do que essa. Todas as outras são ramificações dessa. A gente só tem emoção positiva e emoção negativa. A gente só tem esses 2 tipos de emoções. A gente tem emoção negativas e
vocês já gravam algo. As emoções negativas, elas potencializam as doenças que estão dentro de nós. Então, grava aí. Tem a nota no seu caderninho, que nós pedimos para vocês trazerem um caderno, porque vai sair aqui da tela, mas se você não esquecer, a gente aprende a ter muita raiva, muita tristeza e muita ansiedade. Aí vocês devem estar pensando, não, mas eu não tenho raiva, tristeza, ansiedade, eu tenho ódio. Mas o ódio é antagônico do amor. Então, na verdade, todas as pessoas que você tem ódio, você ama. Olha quantos filhos de mãe narcisista que tem ódio, mas na verdade é porque ama as mães. Então, são pessoas que não tiveram aquele cuidado de entender que dentro da palma da nossa mão, você deveria ter sido cuidado pelo seu pai e pela sua mãe. E como nós vivemos num paradigma judaico-cristão, que a religião do mundo ocidental é judaico-cristão, a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas para você até desenvolver a sua saúde psíquica. Nós precisamos entender que essas questões psíquicas que fizeram a gente ser quem a gente é, vão desenvolver muitas questões somáticas. Nós vamos adoecer, somática é corpo, nós vamos adoecer devido a esses relacionamentos abusivos. Olha só, nós estamos em 2019, a medicina já descobriu a cura de quase tudo. E por que a gente continua ainda adoecendo? Porque nós não aprendemos a lidar com o nosso psiquismo. O paradigma que a gente vive da medicina ainda é o cartesiano. Ainda é o paradigma que acredita que a doença simplesmente ela só é genética. E hoje a gente já sabe que muitas das coisas são por causa do psiquismo. Bendito Freud, bendito behaviorismo, que são as duas grandes correntes que ensinaram que a gente pode cuidar da nossa emoção. Então, bendito Freud, quando em 1896 ele fala pela primeira vez a palavra psicanálise. Bendito os detentores do behaviorismo, o Pavlov, o Skinner, que behaviorismo é comportamental. São as duas grandes correntes que começaram a mostrar para todos nós que a gente pode cuidar. Mesmo que as pessoas destruíram a gente, tem 100 e poucos anos que a gente aprendeu a cuidar das nossas emoções. Pararam para pensar, se a gente tivesse nascido há 200 anos atrás, a gente estaria morrendo com 40 anos, porque a gente teria se somatizado as nossas questões psíquicas. Então, fatores psíquicos vão desenvolver questões somáticas. E aí nós estamos vivendo essa era farmacológica. Eu não sei se na cidade de vocês, mas na cidade de Vitória, segunda capital em qualidade de vida. Vocês já aprenderam, né? Toda hora eu falo que Vitória é a segunda capital em qualidade de vida. Nós estamos com uma farmácia a cada 1 quilômetro. Não tem gente para tanto remédio, não tem população para tanto remédio. Primeira coisa, se vocês começarem a perceber os erros de português, é normal, hein? É normal erro de português em mim, porque eu como S, eu tenho muita fome, eu como S. Então, essa subjetividade nossa, que deveria ser acolhida, porque a gente não foi cuidado, hoje a gente está botando remédio para poder esquecer a dor psíquica. E esse evento psicológico, vamos devagarzinho isso para vocês entenderem, só pode produzir efeitos psicológicos. Esse é o dualismo cartesiano, da medicina cartesiana. A medicina que medica, que medicaliza tudo, que é a quebra de paradigma. E um evento físico só pode produzir efeito físico. Então, a gente tem, hoje, eu quero ensinar vocês a quebrar o dualismo cartesiano. Nós precisamos quebrar esse dualismo cartesiano. Aí vocês devem estar pensando, mas a matéria não era aprender a falar sobre pessoas abusivas? É criar em vocês autoestima, identidade e uma autoimagem favorável. Eu quero que quando findar 23 horas de hoje, você simplesmente entenda que você é uma pessoa diferente de quando você chegou. E nesse momento eu vou deixar a frase do Heráclito para vocês. Nós temos que nos banhar do rio da vida de hoje, do dia 29 de março de 2019. E nós temos que nos banhar. E depois, quando a gente se banhar de novo, quando amanhã a gente falar de pessoas abusivas, a gente não vai ser mais a pessoa que se banhou hoje no rio da pessoa abusiva. Então, parafraseando o que Heráclito falou,
que nós nos banhemos hoje na aula de pessoas abusivas, mas que a gente saia daqui de uma forma transformada, de uma forma revigorada, de uma forma fortalecida. E eu quero deixar meu agradecimento agora, nesse momento, ao doutor Alexandre dos Santos, o doutor Alexandre Santo e a doutora Leila Miguel. São os dois parceiros que atendem vocês online. Eu quero agradecer a todos eles. Eu quero deixar meu agradecimento a André, eu quero deixar meu agradecimento a Itamares, eu quero deixar meu agradecimento às pessoas que fizeram isso acontecer. E o dualismo cartesiano, ele não trabalha com agradecimento, mas eu quero começar a ensinar vocês. Porque quanto mais a gente agradece, mais a gente fica esperando menos das coisas. André, tá gravando aqui, né? Tá. Não, uma perguntinha só. Não para vocês, mas para mim depois. Então, o nosso equilíbrio do que a gente sente e do que o nosso corpo padece, ele tem que ser revigorado. Vocês têm que sair daqui hoje com a balança do mesmo jeito. Vocês têm que dormir hoje 24 horas, 0 horas, quando acabar a aula, que você ainda vai ficar meio acelerado, porque é muita informação, mas você vai receber toda essa apresentação em PDF, assim que a aula acabar, vai estar disponível para vocês. Então, não se preocupe, e vai ter um plus. Eu fiz um plus para vocês, eu fiz uma aula enorme para vocês. Eu fiz para que vocês tivessem dentro de casa a oportunidade de levar tudo que eu estou explicando para casa. Não vai ser só poucas apresentações. Eu fiz muitas. Então, vocês têm que ter a certeza que vocês vão levar para casa muita coisa. Vamos entender agora o que é personalidade. Nós precisamos entender o que é personalidade para a gente poder entender por que algumas pessoas passam pelo mesmo evento e elas não ficam destruídas. E por que outras pessoas passam por esse evento e ficam destruídas, não conseguem sobrepujar a dor. Quando a gente consegue prever a maneira que a pessoa reagirá diante das determinadas circunstâncias, em outras palavras, nós vamos entender o que é normal, o que é transtorno e o que é traço. O que é normal, o que é transtorno, o que é traço. A gente precisa entender o que é normal, o que é transtorno, o que é traço. Normal é a linha reta que eu estou explicando. Transtorno e alterações de personalidade. Nós vamos entender essas 3 questões. Nós vamos entender o que é transtorno, o que é traço